Bom dia, tripulação. Daqui o comandante Dantas mais uma vez e hoje vamos entender um pouco sobre circuito de tráfego, o que é, como fazer, como proceder num circuito de tráfego, ok? Bom, ao fundo nós já temos aqui uma explicação bem breve do que é, né? Um circuito, o nome já diz, de tráfego, ou seja, de movimentação de aeronaves em torno de um aeródromo. Temos aqui um belo desenhozinho aqui feito de qualquer jeito no Paint. Não liguem para esse desenho mal feito, mas para a introdução nós vemos aqui um circuito em volta do aeroporto de Goiânia. Então vamos ver como é que funciona isso aqui na prática, o que é o nosso circuito de tráfego visual, que basicamente, então, primeiramente, vai servir aos voos exclusivamente visual. Não existe circuito de tráfego IFR, não existe circuito de tráfego por instrumentos, existem procedimentos por instrumentos que podem aí lembrar ou se assimilarem com o circuito de tráfego, mas o circuito de tráfego inicialmente é exclusivamente visual. E o que vem a ser esse circuito de tráfego? Bom, vamos pensar no seguinte: se eu tivesse uma pista e todo mundo chegasse do jeito que quisesse nela, olha a zona que isso ia virar. O cara ia vir aqui direto, ia querer pousar, o outro ia querer entrar na frente dele aqui, esse rapaz ia querer vir para cá e de repente pousar nessa pista. Então ia virar realmente uma bagunça e não íamos ter aí a condição de organizar o tráfego. Então o motivo principal de existir um circuito de tráfego é organização de tráfego aéreo. Eu consegui criar ali um circuito em volta de uma pista para organizar o fluxo de tráfego aéreo em volta dessa pista. Fazendo assim, eu tenho todo o pessoal organizado no sentido de fazer o pouso em uma determinada pista. No nosso caso, a pista 09 aqui do nosso exemplo, toda aquela galera que estava perdida lá atrás, agora já está organizadinha aqui dentro do circuito de tráfego, ok? Vamos ver um pouquinho como é que funciona e quais são as partes inerentes a esse circuito de tráfego. Bom, um circuito ele é composto do que a gente chama de pernas. E essas pernas vão ser em geral 4 ou 5 pernas que são caminhos, que basicamente vão ser caminhos que as aeronaves vão ter que fazer em torno desse meu circuito, tá? Então os circuitos são compostos de 4 ou 5 pernas. São essas: perna contra o vento, primeira; perna de través, segunda; perna do vento, terceira; perna base, a quarta; e por último a reta final ou simplesmente final, quinta e última perna de um circuito de tráfego. Vamos olhar elas aqui na prática um pouquinho como funciona? Então vamos lá. No primeiro momento a gente tem a perna contra o vento, do inglês upwind leg, que seria a perna contra o vento. Por quê? Porque geralmente é convencional na aviação que a gente pouse em sentido contrário ao vento. Então aqui nós temos a direção do vento nesse sentido e a gente vai pousar na pista 15, ou seja, a gente vai pousar nesse sentido aqui, ó, né? Então a primeira perna contra o vento, porque a gente está indo contra a direção do vento. Observem, o vento está vindo e a gente está subindo contra o vento, por isso do inglês upwind, subindo contra o vento, né? Ok, concluindo esse afastamento inicial, a gente tem a segunda perna, que é a perna de través ou crosswind do inglês, que agora a gente vai voar com o vento em nossa lateral, perna de través, e o avião vai subir no sentido de fazer a perna de través. Agora nós vamos na direção do vento, perna número 3, justamente chamada perna do vento, ou downwind, que seria descendo com o vento, indo junto com o vento. Então, observem o circuito que está sendo desenhado pela nossa aeronave aqui para trás. Ó. Começamos aqui na perna contra o vento, fizemos uma curva para a esquerda, perna de través, fizemos mais uma curva para a esquerda, agora perna do vento. Ok? Aí a gente vem para a perna base, já se aproximando da pista, realizamos a perna base, mais 90 graus para a esquerda, e por fim vamos girar mais uma vez à esquerda, vindo para a reta final, para a aproximação final em cima desta pista. E aí concluímos o nosso pouso com a nossa quinta perna, reta final desenhada. Nossa aeronave está em solo e nós concluímos um circuito completo com as 5 pernas, ok? Então, basicamente, todas as aeronaves que forem voar nesse circuito, elas deverão entrar
pela perna contra o vento ou em alguma dessas pernas de forma conveniente a se organizar no tráfego, ok? Vamos dar uma olhada na prática? Aqui a gente tem uma carta VAC, uma carta visual de circuito de tráfego, ok? Alguns aeródromos têm essa carta para organizar o tráfego de acordo com o padrão para aquele aeródromo, ok? Alguns aeródromos não vão ter a carta VAC. E aí os pilotos precisarão fazer um circuito de tráfego padrão. Isso é toda uma outra aula. Hoje a gente só vai falar o que é o circuito de tráfego, quais são as pernas, já falamos, e mostrar um pouquinho na prática. Ok? Então, quando não tem um procedimento específico para descrever o circuito de tráfego de um aeródromo, nós vamos realizar um circuito padrão, um circuito com todas as curvas à esquerda, aeronaves a hélice realizam 1000 pés acima do solo, enfim, tem algumas particularidades do circuito de tráfego padrão que não vão ser faladas agora, apenas vamos mostrar como é um circuito de tráfego conforme uma carta, ok? Então, observem que nesse circuito aqui nós temos a pista de Maceió, ok? Vamos pegar aqui, nós temos a pista de Maceió, com elevação de 387 pés, e esse circuito serve para as pistas 12 e para a pista 30. Então aqui eu tenho a pista 12 e a pista 30. Observem que a região de Maceió, por ter mais de um aeródromo, usa todo o circuito no Zumbi dos Palmares aqui para este lado de fora. Então a entrada obrigatoriamente tem que ser feita aqui, ó. Então, independente se a minha aeronave vem daqui, ela tem que dar um jeito de se encaixar e entrar aqui pela entrada do circuito e realizar a curva ou para a direita para entrar no circuito da pista 12 ou para a esquerda para entrar no circuito da pista 30, ok? Porque aqui embaixo nós temos Manduca, aqui outra pistinha, e mais para baixo ainda temos outra que não está aparecendo, ok? Então vamos dar uma conferida nos dados básicos desse nosso circuito. Ele é um circuito com entrada pelo norte, certo? E esse circuito vale para a pista 12, que está aqui, e para a pista 30, que está aqui. Tranquilo? Esse circuito tem que ser feito independente do lado dele, a 1000 pés acima do solo no mínimo. Então, as altitudes mínimas aqui. Então, ele tem que ser feito 1000 pés AGL, 1000 pés de altura, 1000 pés acima da elevação do solo, que é 387. Então, 1.400 pés ou 1.300 pés nessa faixa. O ideal seria 1.400, ok? Então, vamos realizar isso aqui na prática. Vamos acompanhar nossa aeronave voando aqui na prática. Vamos fazer um circuitozinho decolando da pista 12. Se a gente decolar da pista 12, a gente vai sair, decola, e essa primeira perna nossa seria a perna de través que a gente viu lá atrás. Ingressaríamos então na perna do vento, perna base e, por fim, a reta final. Observa que é um circuito com 4 pernas, como foi dito lá atrás. Okay? Alguns circuitos têm 4 e outros têm 5. O nosso aqui tem 4. A perna de través, a perna do vento, a perna base e a perna final. Okay? Não tem a perna contra o vento porque temos um outro aeródromo aqui do lado. Certo? Então vamos fazer isso na prática. A gente tenta entender como funciona na prática um circuito de tráfego. Bom, já temos aqui nossa aeronave, temos um Baron 58, vamos fazer um circuitinho bem tranquilo, bem rápido aqui, sem maiores problemas, já vamos acelerar, sem burocracia. A ideia é mostrar um pouco do circuito de tráfego, que é subir a 1.300 pés e fazer as curvas todas para a esquerda, acompanhando nossa cartinha aqui do lado, tá aí na tela, ok? Então vamos lá. A gente decola da pista 12, que tem direção magnética 120 graus. Fazer um circuito bem tranquilo aqui, não vamos nem recolher o trem de pouso. Aliás, vamos recolher aqui, não vamos recolher os flaps, vamos facinho aqui. Então o piloto vai observar, a depender da aeronave dele, uma determinada quantidade de afastamento. Olha, ali tem até uma outra aeronave que vai ajudar a gente, ele está entrando exatamente lá pelo setor norte. Aqui para o setor sul nós temos o mar. Tirar um pouquinho de potência, atingir os nossos 1.300 pés. Vamos lá.
Atingindo os 1.300 pés, a gente vai fazer uma curva para a esquerda. Se eu tenho então 120 graus, menos 90 graus, que é uma curva quadradinha para a esquerda, conforme a nossa carta, vai me dar o valor de 0,30 graus. Então é para essa direção que eu vou curvar agora. 0,30 graus, cravado 1.300 pés, reduzir um pouquinho. Ali está a nossa pista. Ficar sempre de olho na pista durante o circuito de tráfego é essencial. Então vamos aqui completando a nossa perna agora de través, iniciando e ao mesmo tempo completando, porque nossa aeronave voa bem, não podemos afastar muito, ó, já está num afastamento ideal. Mais uma curva para a esquerda, 90 graus. Se agora a gente está em 30, menos 90, nós vamos lá para 300 graus, que é justamente a cabeceira oposta. Fica fácil saber qual é a perna do vento, porque vai ser a mesma direção da cabeceira oposta à que a gente decolou, ou seja, a cabeceira era 30, direção magnética 300. É para lá que a gente vai, ó. Já estamos bem afastado e vamos completar a nossa curva para ingressar na perna do vento, descer na perna do vento. Então aqui já estamos na perna do vento, enquanto tem uma aeronave, um J3 se aproximando, ó, ele também está na perna do vento, lá na frente. A dele um pouco mais fechada que a nossa. Uma coisa que é interessante para medir o circuito de tráfego é justamente você colocar a pista na sua asa. Isso seria uma medição ideal do circuito de tráfego. A pista na ponta da sua asa é a distância ideal. Olha como a gente vai passar com essa distância, ó, perfeitamente na distância ideal da pista que eu comentei. Estamos indo um pouquinho para cima da pista. Vamos abrir um pouquinho esse circuito aqui, coisa de 3, 4 graus. Maravilha. Olha como a pista está um pouco dentro da asa. Vamos jogar um pouquinho para fora. Aqui o circuito está meio dentro. Vamos lá. Trem de pouso baixado. Aqui entre a metade da perna do vento e a perna base, a gente faz os procedimentos de pouso, que seriam colocar bomba, se for o caso, ligar o farol, colocar flap, ajustar o flap, baixar o trem de pouso. Tudo isso a gente faz aqui entre a perna do vento e a perna base. Então vamos lá, vamos dar uma estendida nessa perna do vento, porque tem um rapaz na final ali. A gente vai esperar ele completar o pouso dele. E agora vamos entrando aqui, temos 300 menos 90, mais uma curva para a esquerda, então 210, ingressando nossa perna base, já bastante afastado, né? Já podemos programar aqui a nossa descida. Vamos dar full flap, tirar motor aqui que a velocidade está disparada. Esse full flap foi um pouco fora de hora, mas tudo bem. Então agora a gente vai coordenando aqui no visual com a pista para ingressar perfeitamente na perna final. Então aqui agora sim damos full flap. A aeronave parece que já pousou. Nós vamos baixar o nariz, vamos perder a altitude agora para fazer as correções para a final. Vamos dar uma entrada, apesar que está meio cedo, mas vamos tentar aqui. Ainda está um pouco cedo, vamos dar uma corrigidinha para fora. A gente vai ajustando isso no visual. E estamos completando agora base para a reta final, para completar o nosso pouso do rumo que a gente decolou, que é 120 graus. Aqui, agora sim vai entrar os 120 graus para a perna final. E a gente pode fazer as correções necessárias aqui. Vamos desligar o piloto automático, que fica melhor para fazer essa correção na mão. Então completamos um circuito, né? Como dissemos ali há pouco, é um circuito feito de 4 pernas, ou seja, a gente decola, entra na primeira perna, que é a perna de través, desce a perna do vento,
faz a curva base e agora estamos na reta final, nos conformes de um circuito bem realizado. O pouso aqui não importa muito pra gente, ninguém está avaliando técnica aqui, mas a gente vai terminar o pouso para poder analisar, fazer análise de voo. Vamos arredondar aqui, só um minuto. Ok, maravilha. Então a gente vai abandonar aqui só para poder... Vamos sair logo aqui para a gente poder analisar como foi o nosso circuito e comparar ele com nosso desenho na carta. Vamos lá. Bom, voltamos agora fora da aeronave para concluir nossa aula. Está aí o nosso circuito plotado na carta. Observa que ele foi bem quadradinho, conforme o padrão citado durante esta aula. Ali no final tivemos estendemos um pouquinho a mais, então ele ficou um pouco assimétrico ali na perna base para final, mas respeitando aí as alturas mínimas, respeitando a entrada, as pernas, o circuito é considerado bem feito, ok? Então, basicamente, assim se faz um circuito de tráfego. Se você quer aprender mais, está convidado a vir voar com a gente nos simuladores também na prática, na vida real. E por hoje é isso. Daqui o comandante Dantas na escuta. Depois de 0, mantenha por 1 Nordeste, localizador